Vamos ver se tá tudo ok. Vamos ver se tá tudo ok. Estamos ao vivo. Vamos ver se a galera entra. Grande Denis, seja muito bem-vindo. Aproveita para dar um legalzinho aí se o áudio estiver ok, pra gente começar essa live. Vamos nessa. 8h43. Vamos lá, Denis já falou que o áudio tá ok. Tá faltando o que, meu Deus? Tá faltando isso aqui. Vamos lá. Vamos falar o que tá faltando aqui agora. Vamos nessa. Grande Diegão, seja muito bem-vindo. Já dá um legalzinho aí se o áudio estiver ok. Grande Killjoy, grande abraço, meu irmão. Me dê um legalzinho aí se o áudio estiver ok. André Gomes, seja muito bem-vindo, grande André. Vamos lá, Diegão já disse que tá ok. Lara, se o áudio estiver ok, dá um legalzinho, Lara. Grande Mirella, minha ídola do Ceará, de Fortaleza, me dá um legalzinho se o áudio estiver ok. Olá, Lara já tá falando com minha mãe. Ó, é mole, rapaz. Eu não sei não, viu? Áudio ok. Nívia, grande Nívia Nascimento. O áudio tá ok pra Nívia. Show. Agora vamos ir para o que interessa já. Deixa eu só ver se o sinal da live tá certo aqui no outro celular, porque se eu perder essa gravação, aí o pessoal vai me matar, viu? Aí o pessoal vai me matar. Já estão me matando porque eu tirei do ar as outras aulas. Imagine. Vamos entrar aqui no outro. Pronto, beleza, tudo certo. Vamos ver quem é que tá aí. Mirella. Vamos lá, Lara, Mirella, André, Kathleen Ataíde, seja muito bem-vinda. Nívia, Diego, Clínica World Pilates, Denis Casagrande, show de bola. Vamos nessa, né, galera? Vamos pro que interessa. Deixa eu ver se aqui tá certinho. Tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Então vamos lá. 3, 2, 1 e bem-vindo ao episódio 6, a aula 6 da Jornada do Expert, um evento 100% online, gratuito, onde eu ministro 20 aulas para tapar o gap, tapar o buraco, para acabar com o abismo entre a avaliação musculoesquelética do fisioterapeuta e a seleção das melhores intervenções, para que você, fisioterapeuta, seja reconhecido como um expert no tratamento da dor. E com isso, você consiga cobrar um valor justo pelo seu atendimento, não depender de planos de saúde para sobreviver, nada de errado com isso, mas é que você consiga não precisar ficar dando desconto para os seus clientes, que você consiga de fato viver de consultório, viver da fisioterapia, cobrando um valor justo no atendimento particular. Então, esses são os benefícios de ser reconhecido como um expert no tratamento da dor. E hoje, nessa aula, eu vou falar sobre como gerar resultados rápidos nos quadros de dor lombar. Se a gente for pegar a dor lombar e falar em grandes grupos, a gente vai achar 97%, a maioria esmagadora das dores na lombar, como inespecíficas, sem uma única causa aparente, e sim com raciocínio multidimensional. E os outros 3 a 1% seriam, de fato, menos de 1% seriam, de fato, patologias graves, suspeitas de patologias graves. De 5 a 10% desse grupo de dores inespecíficas, você teria as radiculopatias, algum comprometimento neural, ainda assim responsível a movimento, e pasmem, a grande maioria esmagadora, grande maioria, mais de 60% desses quadros, precisam de terapia cognitivo-funcional, terapia cognitivo-comportamental, terapia de aceitação e compromisso, terapia dialética comportamental. Vocês já ouviram falar sobre isso? Isso são vertentes da corrente da psicologia, que muitos pacientes com dor lombar, tô com dor lombar, você vai me mandar para o psicólogo? E aí você olha com aquela carinha,
vamos ter que educar muito esse paciente para ele entender o valor da terapia associada à fisioterapia. Mas, de antemão, eu estou aqui para falar o que vai gerar seu resultado rápido. E a maioria dos fisioterapeutas conseguem dar um resultado extremo na maioria dos quadros de dor lombar. Então, o que é que a gente vai falar? O que é que a gente vai fazer no paciente com dor lombar? A gente vai falar sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatores. A gente vai falar sobre 8 fatores que vão acelerar o seu resultado no paciente com dor lombar, independente do diagnóstico, independente da apresentação clínica. Se você aplicar esses 8 passos na sua avaliação e no seu tratamento, você vai conseguir acelerar os resultados desse perfil de paciente. Então vamos lá. Qual é o fator número 1? Coletar muito bem e de forma precisa a história do paciente. Como assim, Caio? De uma forma precisa? Vamos lá. Quando você pegar a história de quando começou, você vai ter que perguntar em que local começou. Porque às vezes o paciente começou com a dor atrás do joelho. O paciente nunca sentiu nada na coluna lombar. Às vezes o paciente começou com a dor lá na sola do pé. Passou pelo sistema achando que era esporão, que era fascite plantar, mal perfurante plantar, indicaram palmilha, fizeram baropodometria. Pessoal, nada de errado com isso, não sou contra nada disso, mas prezem pelo simples. Tudo que te der tecnologia demais, geralmente vai ter um viés capitalista e não um viés científico de efetividade. Então, o paciente já rodou por vários serviços, fez baropodometria, fez palmilha, fez exame de imagem para o pé, tratou fisioterapia, 60 sessões do pé e nunca melhorou. Porque você não teve o raciocínio de quando avaliar esse paciente e excluir a coluna lombar, excluir o quadril, o joelho, por exemplo. E o paciente apresentou uma dor no pé. Nessa história, você vai perguntar desde quando é o sintoma. O paciente vai te dizer que teve uma crise agora. Ah, eu tive uma crise agora, final de semana, eu estava na casa de praia, e aí fui dar um mergulho, aí quando eu saí da piscina comecei a sentir uma dor lombar. O paciente vai lembrar disso. E aí você vai ter que questionar dentro da história desde quando dói. Esse é o seu primeiro episódio, e aí o paciente vai vai buscar na memória dele que há 10 anos atrás ele já teve uma dor parecida, que há 5 anos atrás ele já teve uma dor parecida. E a depender da quantidade de episódios que esse paciente com dor lombar apresentar, você já vai encaixar ele em algumas classificações. Se foi o primeiro ou segundo episódio, você vai estar dentro de um subgrupo que vai melhorar muito rápido com uma técnica que eu vou te falar até o final dessa live. Nessa história, você tem que perguntar, desse início do sintoma, meu paciente, foi agora sábado na casa de praia e você está aqui no consultório quinta-feira. Já se passaram domingo, segunda, terça, quarta, hoje é o 5º dia de quando começou. Você se considera melhorando, piorando ou estável? Essa resposta é crucial para você entender uma coisa. A história natural já está agindo nesse caso. O paciente ou está estabilizado, vai precisar de sua intervenção, ou está melhorando, a história natural já está a favor, então cuidado para não atrapalhar a história natural. Ou ele está piorando, ele pode não ter um prognóstico tão favorável. Antes da gente continuar, eu quero que você já clique aqui nesse aviãozinho e encaminhe essa live para o máximo de fisioterapeutas que você acha que deve estar com a gente aqui nessa jornada, tá? Aprendendo cada vez mais sobre fisioterapia musculoesquelética. E quero que você também saiba que a qualquer momento você pode clicar aqui na interrogação e deixar sua pergunta, que vai ter um momento que eu vou parar para responder individualmente você. E o terceiro e último recadinho é que a qualquer momento você pode escrever aí nos comentários consultoria, que eu vou abrir uma chamada de vídeo ao vivo para tirar sua dúvida sobre um possível caso clínico. Então vamos nessa. Qual que é a pergunta 1, 2, 3, a pergunta 5 do item 1? A pergunta 5 é saber se aquela dor é constante ou é intermitente. Caio, como assim? O paciente vai te dizer, Caio, é constante, eu sinto dor toda hora. Só que aí quando você está fazendo exame físico nele, você deita ele na maca, está conversando, está aqui naquele clima legal, paciente-terapeuta, aquela relação amistosa. Aí você pergunta para o paciente, e aí,
você está com dor aí agora, deitada? E a paciente vai te dizer, não estou agora não está não. E aí você vai pegar o paciente com a pulga atrás da orelha e você vai começar a falar para ele, olha, você me falou que a dor era constante. Uma dor constante, ela não varia com posição nem movimento. Em nenhum momento do seu dia você está sem dor. Ela só fica variando de intensidade, mas nunca zera. E você está me dizendo que agora deitado na minha frente, você está sem dor. É isso mesmo? Você tem certeza? E ela realmente deitada eu estou sem dor. Então sua dor sai, você descarta diversas classificações só com essa informação. A sua dor, ela é intermitente. O fato de ela ser movimento dependente ou posição dependente faz com que ela seja intermitente. E uma dor intermitente, ela tem uma alta probabilidade de ser mecânica e não inflamatória. Não está acontecendo nada químico ali na estrutura, não tem lesão da estrutura, por exemplo. E aí você vai já acalmar, fazer um reassurance nesse paciente que está aterrorizado com diagnósticos médicos que podem estar acontecendo depois dele ter feito diversos exames de imagem. E aí você vai para o fator número 2. Qual que é o fator número 2? É o exame físico. Nesse exame físico da coluna lombar, você vai pesquisar os miótomos, os dermátomos, os reflexos e tensão neural adversa. Além da tensão neural, você vai fazer o teste das facetas. Eu vou mostrar na modelo que está ali deitadinha. Comeu uma bobagem esses dias, não foi, modelo? Ela comeu uma bobagem, ficou molinha, malzinha. Tá com vergonha. Ela sempre fica com vergonha. Vamos lá. Então você, depois do fator número 2, que é o exame físico, eu vou mostrar na modelo daqui a pouco, para vocês verem como eu faço. Não é certo e errado. Não é certo ou errado, é como eu faço. E eu espero que você faça mais ou menos o que eu estou fazendo, ou que faça até mais, para que você passe credibilidade de estar de fato avaliando o paciente de forma minuciosa. A impressão que a gente quer dar para esse paciente é o seguinte: olha só, eu nunca fui avaliado tão bem em toda a minha vida. O paciente tem que sair da sua consulta com a percepção que deveria ter te pago o dobro do que você cobra. Você tem que fazer o over delivery. Essa semana um paciente falou para mim, caramba, que anamnese, viu? E essa anamnese eu falei para vocês na aula 1. Eu abri minha ficha de avaliação para você printar, para você copiar, para você anotar. Então, de coração, físio, se você quer virar um expert, eu espero que você esteja com papel e caneta aí, anotando cada insight dessa aula, tá bom? Então, vamos nessa. O fator número 3 são as perguntas especiais. Muita gente respondeu na caixinha aqui. Hoje, eu deixei uma caixinha aqui nos stories e muita gente perguntou sobre as red flags o tempo todo. E agora, antes de abrir a live, eu soltei uns stories com um artigo falando sobre red flags e mandei lá para o meu grupo do Telegram. Então, se você quiser ter acesso à íntegra, esse artigo está lá no grupo, basta clicar no link do perfil e ser membro do nosso grupo. Então, as perguntas especiais são: você tem dor noturna? Pergunta número 1. Você tem febre junto com a dor? Número 2. Pergunta número 3. Você tem incontinência urinária ou fecal? Claro que você não vai perguntar assim, né? O paciente às vezes não tem um letramento científico, acadêmico da área de saúde para entender o que é que você está falando. Você perde urina ou fezes aos esforços? Consegue prender o xixi e as fezes até chegar no banheiro? Ou sempre perde um pouquinho? Pergunta de uma forma simplificada, vê qual é o arquétipo do paciente para você adequar a sua linguagem ao paciente, tá bom? Isso vai gerar muito mais reciprocidade, que é um gatilho mental que eu vou falar em outras lives, tá? Pergunta número 4. Você perdeu peso sem motivo? Perda de peso sem motivo é um sinal de possível metástase, de possível câncer prévio, tá? Pergunta número 5. Você sofreu algum trauma, alguma queda ou algum acidente? Olha, eu não tenho estatística para falar para você aqui agora não. Não tenho estatística para falar para você agora não. Mas na minha prática clínica, mais de 95% dos casos que chegam lá no consultório nunca tiveram trauma, acidente, queda, freada brusca no carro com cinto de segurança travado, batida, colisão frontal no carro. Os pacientes chegam sem relato de trauma, tá? Então a gente esquece aquele paradigma biomecânico e vai para a teoria da resposta sintomática, e que eu falei minuciosamente na aula 2 dessa jornada, tá bom? A pergunta número 5, trauma, queda ou acidente. A pergunta número 6,
Alterou seu modo de andar, quando o paciente entrar na clínica, você já vai saber, você já vai fazer a inspeção, vai olhar o paciente do primeiro fio de cabelo até a última unha do dedão do pé. Você vai olhar o paciente como um todo e vai ver como ele caminha até o consultório. Então você já vai ter uma noção se essa dor alterou a marcha, alterou o modo de andar desse paciente. Pergunta número 7. Você tem cirurgias na sua história de vida? Tá? A gente tem que perguntar isso porque às vezes um procedimento pós-operatório, mesmo que tardio, pode estar interferindo numa aderência, numa fibrose, numa cicatrização inadequada, porque o paciente fez a cirurgia, fez o pós-operatório ortopédico, mas aquela cicatriz ali, ele não foi para fisioterapia dermatofuncional, ou não foi para um osteopata que trabalha muito a liberação de cicatriz, a mobilização de cicatriz, ou para um fisioterapeuta dermatofuncional. Às vezes o paciente e até o próprio médico não tem esclarecimento dos benefícios que o nosso serviço proporciona para esse perfil de paciente. Pergunta número 7, cirurgia. Número 8, tossir ou espirrar dói? Muito importante você perguntar as manobras de Valsalva, se o paciente tem flatulências, o vulgo peido. Quando ele tosse e espirra, ele tem uma flatulência ali e provoca dor quando ele tosse e espirra. Pergunta número 9, câncer na sua história? Você tem que perguntar isso, porque se o paciente tiver uma história de câncer, você tem que acender uma pulga atrás da orelha para orientar esse paciente a ir para o médico novamente, para fazer um novo exame, para saber se está tudo ok, se aquela dor não tem relação nenhuma com metástases ou com o próprio câncer. Pergunta número 8, momento de vida. Caio, momento de vida, pergunta para Red Flag? Definitivamente você não vai achar isso em literatura. Isso é uma coisa que eu aprendi com erro, tá? Errando todos os dias, eu investi nos meus erros para ter esse aprendizado. O modo de vida é uma pergunta inespecífica. Por que eu falo isso? Porque eu não sei se você acompanhou, mas uma das últimas postagens do meu feed não foi sobre dor lombar não, mas foi sobre dor cervical. Eu mostrei para você num vídeo um artigo que saiu na PEN, que é uma das melhores revistas do mundo. Esse artigo avaliou em mais de 18 países 12.915 trabalhadores de escritório e acompanhou esses trabalhadores ao longo do tempo. Ao acompanhar esses trabalhadores, ele foi vendo em quem desencadeava dor, no caso do artigo cervical, e quem não desencadeava. E a diferença entre quem desencadeava dor e quem não desencadeava era ser mulher, trabalhar, usar o teclado por mais de 4 horas, satisfação, insatisfação no trabalho, relação entre esforço dado e recompensa recebida no trabalho. Esses foram fatores de risco para desenvolver dor. Então, para um pouco, eu não estou dizendo para você acreditar em mim, eu só quero que você teste. Se funcionar para você, ok. Se não funcionar, tá tudo em casa. Mas eu só quero que você teste. Para de falar que a dor do paciente é porque o core está fraco. Para de falar que a dor do paciente é porque a postura está inadequada. Para de falar que é porque está com fraqueza de glúteo, com fraqueza muscular. Para de falar que é falta de alongamento. A única indicação de prescrever um alongamento no paciente com dor lombar é encurtamento. E a maioria dos pacientes não tem encurtamento. O problema não é miofacial, é articular, é rigidez que a gente acumula ao longo do tempo. Então eu quero só que você teste, me dê o benefício da dúvida e teste o que eu estou falando e me fala dos seus resultados. Beleza? Então essas são as 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 perguntas. Então vamos passar o pano aqui nessas perguntas. 1, dor noturna. 2, febre. 3, incontinência urinária ou fecal. 4, perda de peso sem motivo. 5, trauma que é do acidente. 6, modo de andar. 7, cirurgias. 8, tossir ou espirrar. 9, câncer. 10, momento de vida. Tá? Você faz essas 10 perguntas no fator número 3 que eu falei, que são as perguntas especiais, e você vai para a apresentação clínica. Caio, que diabos é a apresentação clínica? É como a dor dele se manifesta. Olha só, seu paciente com dor lombar pode ter um diagnóstico. Ele pode estar com hérnia de disco.
Ele pode estar com osteófito marginal. Ele pode estar com desidratação discal, degeneração, abaulamento, protusão, ruptura de anel fibroso, fissura anular. O paciente pode estar com um diagnóstico. Mas quando ele chega para você, a manifestação do quadro clínico pode ser, vamos dizer assim, pode ser apresentado de 10 formas diferentes. E assim, 10 eu estou sendo modesto, porque existem diversas apresentações clínicas para um diagnóstico só. Eu brinco com meus pacientes o seguinte, olha só, Sunamita, repete o segundo passo. Segundo passo é o exame físico. Eu vou no final, quando a gente estiver no meio pro fim da live, a gente vai retomar isso aqui e fazer o resumão, tá? Então, eu brinco com meus pacientes falando o seguinte, o que eu estou prescrevendo para você aqui é específico para você. Porque chegam pacientes dizendo, você atendeu minha tia, meu irmão, e você mandou ele fazer isso, ele melhorou muito, eu fui fazer em casa, nossa, eu fiquei muito mal. Porque, olha só, quando você está com infecção de garganta, quando você está com alguma bactéria, você acha que o médico que te atende passa cefalexina para todo mundo? Azitromicina para todo mundo? Qual é aquele antibiótico bem famosão que todo mundo toma, que a galera tem em casa? Amoxicilina. Você sabia que você pode ter uma reação alérgica à amoxicilina? Eu gosto de brincar com um paciente com dor lombar, falando assim, olha, essa dose de movimento foi estudada, e nesse estudo mostrou-se que fazer esse movimento 3 vezes no dia foi melhor do que fazer 5 e melhor do que fazer uma vez só. O resultado foi melhor. Então a dose foi estudada e é por isso que eu estou prescrevendo para você. Se você fizer menos, é que nem antibiótico. Se você fizer menos, a bactéria fica mais forte e seu sintoma vai continuar ou piorar. Se você fizer mais, você pode ter efeito colateral, como se você tomasse a dose do antibiótico em dobro do que o médico mandou. Então, com o movimento é a mesma coisa. Se eu estou prescrevendo para você 3 vezes no dia, você tem que fazer 3 vezes no dia. Parte do seu resultado na dor lombar, para ser rápido e duradouro, depende da sua disciplina de fazer o que eu peço em casa. Então, eu sou muito claro com o paciente. E essa clareza faz com que a gente tenha credibilidade. Então, quanto mais clareza você passar acerca do exame físico, do diagnóstico, da erradicação das crenças relacionadas à dor e lesão, a machucado e movimento, a exame de imagem como causa da dor, mais credibilidade você vai ter para o paciente aderir ao seu tratamento, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o fator número 4? Apresentação clínica. O que é que acontece quando você está curvando? Eu estou aqui sentado. Quando eu vou pegar um objeto no carro, dói. Olha, piora curvando. Você está aqui sentado trabalhando, você é um bancário, um gerente de banco, você está sentado trabalhando e aí do nada a dor começa. Olha, sentado prolongado, a dor aumenta. E levantando? Levantando, a transição do sentado para de pé. Sentado para de pé tem várias fases. A transição do sentado para de pé dói. Ou seja, o paciente tem problema na reversão de curva. Sair de flexão lombar e ir para extensão lombar provoca dor. Problemas na reversão de curva geralmente são obstruções mecânicas. Várias pistas na história, na avaliação do paciente. Quando você está em pé numa fila de banco, em pé na padaria, como é que a dor se comporta? Qual é a apresentação clínica dessa dor? Em pé não tem diferença não, em pé eu fico bem. O paciente gosta de extensão. E andando eu fico bem também, o paciente gosta de extensão. Deitado, como é que você fica deitado? Deitado eu estou maravilhoso, eu não sinto nada deitado não. Olha, sem carga de gravidade o paciente se comporta bem. Ou deitado ele está mal, então sem carga de gravidade também dói. Geralmente esse quadro vai ser um pouquinho mais difícil de tratar, porque mesmo retirando a carga axial, o paciente continua com sintoma. São pistas. Isso aqui só vai fazendo você fechar o algoritmo. Isso aqui não faz com que você bata o martelo na classificação e selecione o tratamento. São só pistas, tá? E aí você vai perguntar entre parado e movimentando o que é melhor. Se repouso eu fico bem, parado eu fico bem, movimentando dói. Ou então, não, parado dói muito, grande rigidez, parado dói muito. Movimentando começa a melhorar. Olha só, quando eu aqueço, tomo meu banho, vou sair pro meu dia, eu já tô bem. Mas o acordar dói demais. Rigidez matinal, movimento melhora. São pistas positivas para dar o resultado rápido ao paciente. Você vai perguntar sobre o ciclo diuturno.
que seria o ciclo diuturno? O comportamento matinal durante a tarde e o comportamento noturno. Entre manhã, tarde e noite, você fica melhor, pior, igual? Como é que é o comportamento? Ah, de manhã eu tô mal, de tarde eu fico bem, de noite eu tô mal de novo. Então de noite eu não sinto nada não, tô relaxado. Tirou todos os fatores de estresse biopsicossocial, trabalho e tudo que o paciente faz ao longo do dia. E de noite ele está relaxado, em casa, com a família. Ou seja, são mais pistas que você pode coletar. Vamos para o fator número 4. Fator número 4, postura. Não é para ficar falando, você está com a cifose avantajada, você está com o pescoço, a cabeça anteriorizada, você está com uma hiperlordose, você está com hiperlordose. Não, isso é nocebo, o paciente piora com essas informações. Não tem nada a ser consertado na maioria esmagadora dos pacientes, salvo os pacientes com escoliose maiores que 30 graus de ângulo de Cobb. Se for uma escoliose menor que isso, se for uma cifose, uma lordose avantajada, grande chance de não ter relação nenhuma com a dor lombar do seu paciente. Tá? Grande chance. Relação entre postura e dor é pobre. O fator 5 é postura, porque eu quero saber se com a mudança de postura, o ajuste postural, existe alguma modificação no sintoma do paciente. Eu estou sentado, estou com dor. Ajusta a postura, estufa o peito, empina o bumbum. Elegância. Você fica bem? Nossa, assim eu não sinto nada não. Relaxa de novo. Quando você relaxa, o paciente começa a sentir dor. Aí você vai para trás do paciente, empurra o paciente para mais flexão, o paciente aumenta a dor e irradia a dor na perna. Flexão ruim, extensão bom. Ou então você bota a carga em flexão, o paciente não sente mais nada. Bota o paciente para jogar para extensão, peito estufado, bumbum empinado, o paciente começa a sentir uma dor, queimação, dormência no pé, ou seja, extensão é ruim para esse paciente. Então, é uma dica simples na mudança de postura, quando você está examinando seu paciente, que você já tem um indício se ele tem preferência direcional, se ele não tem preferência direcional, se tem algum efeito positivo em algum plano, no sagital, por exemplo, na extensão, na flexão. Ainda no item 5, postura, a gente vai ver se esse paciente tem lateral shift. Vocês sabem o que é lateral shift? Lateral shift é o desvio agudo da coluna depois de uma crise de dor lombar. Então, às vezes, o paciente vai ter uma apresentação clínica de lateral shift. O paciente vai estar em pé e aí ele vai chegar para você assim, inequívoco. Tronco desviado à direita, lateral shift. E se a dor for na perna oposta, ou seja, tronco desviado para a esquerda, é minha esquerda aqui, tá, pessoal? É porque a câmera é enantiomorfa, então você deve ver o lado contrário. Mas meu tronco está desviado para a esquerda aqui. Esse é o lateral shift. Se o paciente chegar assim para você e a dor for na perna oposta, é um lateral shift contralateral. Tem excelente prognóstico. Autocorreções do paciente, correções do terapeuta, tem excelente prognóstico. 15 dias o paciente está voando. Agora, se o lateral shift chegar aqui, desvio do tronco para a esquerda, dor irradiada ipsilateral na perna esquerda, o prognóstico é ruim. Então, o prognóstico é ruim, mas ainda assim, você com o exame físico adequado, intervenção adequada, você consegue melhorar muito alguns pacientes nesse perfil. Então, se chegar nessa apresentação clínica, dor lombar irradiada na perna com lateral shift, desvio agudo, e a dor irradiada na perna é ipsilateral ao desvio, você não desiste do paciente só porque o prognóstico é ruim. Você testa, porque só no teste a gente vai conseguir confirmar isso. Será que tem algum desvio grotesco? Alguma gibosidade? Alguma coisa que você... Meu Deus, como é que esse paciente aguentou esse tempo todo assim? Será que o paciente tem um desvio inequívoco no tronco ou no quadril? É coisa grotesca mesmo, não é aqueles testes de escola de terapia manual que a espinha ilíaca está superior, o quadril está rodado, a vértebra está rodada. Pelo amor de Deus, em que ano estamos? 2020. Acabou isso. Ciência já derrubou isso. Se você quer virar um expert, você tem que aprender a abandonar conhecimentos retrógrados para acumular novos conhecimentos. Beleza? Então vamos nessa. Qual que é o fator número 6? Galera, pelo amor de Deus, papel e caneta aí. Fator número 6. Avaliação da perda de movimento. Eu vou avaliar todos os movimentos da coluna. Primeiro flexão, depois extensão, depois deslocamento lateral direito, deslocamento lateral esquerdo e
avaliando esses 4 movimentos da coluna. Ah, Caio, não avaliou rotação. Inclinação e rotação acontecem simultaneamente, né? Biomecânica, agora biomecânica. Fisiologia articular de Capandi, volume 1, 2, volume 3. Vai falar lá, toda vez que a gente tem uma inclinação lombar, a gente tem uma rotação acessória no mesmo nível segmentar. Então não precisa testar a rotação também. Testa só o deslocamento lateral, que você já pega a inclinação, já pega a rotação. Quando você testa esses 4 movimentos, você vai ter que anotar na sua ficha. Existe alguma perda de movimento grande, moderada ou mínima? Ou não tem perda de movimento? O paciente sente dor? Se ele sente dor nesse movimento, onde é essa dor? Ou se ele não tem dor, né? Você vai ter que anotar tudo isso aqui. E aí, o fator número 7. Galera, fator número 7. Pelo amor de Deus, papel e caneta. Fator número 7, resposta sintomática. A gente deu uma aula de quase 1h30 só sobre teoria de resposta a sintoma. Foi a aula 2 da nossa jornada. A gente vai resumir aqui para você. Ó, a gente tem respostas ao teste de movimento, que são intrateste, e respostas após o teste. Só que mesmo com intra e pós-teste, você precisa anotar o pré-teste. Qual é a condição do paciente pré-teste? Ah, Caio, o paciente chegou com... A queixa dele é dor lombar e quadril. Dor lombar irradiada no quadril. Quando eu faço flexão, ele tem perda, produz a dor aumenta e depois a dor dele não fica melhor. Massa. Ou seja, durante o movimento aumenta a resposta em intrateste, depois do movimento não fica melhor. Não melhor, resposta após o teste. Só que aí você esqueceu de anotar o pré-teste. O paciente tem a queixa ali, mas na hora do seu exame físico ele estava com dor ou ele estava sem dor? Porque se ele estava com dor, você vai aumentar, diminuir, abolir, centralizar, periferizar. Se ele não estava com dor, você vai produzir o sintoma. E muitos casos que não são bloqueios de movimento simples, o fato de produzir uma dor com movimento, junto com outra resposta pós-teste, vai tirar ele da classificação de bloqueio de movimento e colocar ele na classificação de restrição de movimento. E aí o tratamento é completamente distinto. Você precisa saber como o paciente está pré-teste, anotar o que acontece intrateste e anotar o que acontece após o teste. Vamos nessa. E aí você vai ter essas respostas, ó. Aparece ou produz, abole ou some, diminui, aumenta, nenhum efeito, periferilizando ou distanciando e centralizando ou aproximando, tá? Então você vai ter essas 7 respostas sintomáticas intrateste para anotar a cada teste que você fizer com o paciente. E após o teste você vai ter mais 7 respostas. Melhor, depois do movimento o paciente ficou melhor, pior, não melhor, não pior, nenhum efeito, distanciado ou periferilizado e centralizado ou aproximado, ok? Você vai ter 7 respostas intra e 7 respostas após, tá? Essa live não vai ficar salva, então eu espero que você esteja inscrito na jornada, clicando no link do perfil, cadastrando seu e-mail e voltando no seu e-mail para confirmar que não é robô. Porque a gravação dessa live só vai ficar disponível para quem está na lista de e-mail. Então, isso aqui, essa parte aqui, você vai ter que voltar umas 3, 4 vezes para pegar. É difícil, demora, mas quando você pega, tudo fica mais simples. Acredita no que eu estou falando, confia no sistema. Qual que é o fator número 8? O fator número 8 é o próprio teste de movimento. O teste de movimento da lombar, você vai fazer flexão em pé repetida, extensão em pé repetida, flexão deitado repetida, extensão deitado repetida, deslocamento lateral direito em pé, deslocamento lateral direito em pé repetido, deslocamento lateral esquerdo em pé, deslocamento lateral esquerdo repetido. Você vai testar todos esses movimentos. Só aqui eu te falei sobre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui eu te falei de 12 variações de teste. E eu estou falando aqui sobre posições com gravidade e sem gravidade. Tem posições contra a gravidade, a favor da gravidade, tem alternativas com desvio de eixo de quadril. Então esses 12 aqui se multiplicam em quase 46 testes que você pode explorar. Mas você só vai conseguir explorar se você respeitar a resposta sintomática exatamente como eu falei aqui. E aí você vai ter mais 4 testes estáticos. Sentar relaxado, sentar ereto,
deitado em prono extensão e sentado alongado, ok? A partir da resposta sintomática que acontecer intrateste, após o teste, com aumento mecânico ou funcional, ou seja, o paciente não conseguia levantar o braço, depois do seu teste de movimento ele levanta o braço com menos dor e mais amplitude. A resposta de EVA, de escala numérica da dor, END no caso, foi melhor, a dor diminuiu. A resposta mecânica foi melhor, porque o movimento aumentou. E a resposta funcional também foi melhor, porque o paciente começou a tocar a mão no braço. No caso da lombar, ele conseguiu abaixar para amarrar o cadastro com menos dor ou sem dor, tá bom? Então a gente vai ter que anotar tudo isso. Ainda nesse fator, teria um fator número 9, né? O fator número 9 seria o controle de movimento, que é o que a gente faz quando a gente fechou a classificação do paciente, tratou o paciente, não houve estabilização da melhora, o paciente continuou melhorando com aquele exercício que você prescreveu, e aí quando ele volta nas revisões, você vai colocar movimento, exercício, controle de movimento, cadência no exercício. Quanto mais tempo de execução, maior recrutamento muscular, maior controle, maior prevenção de queda, menor o déficit de equilíbrio. E se eu for parar para falar sobre os benefícios do controle de movimento nessa população com dor lombar, eu não termino essa live hoje, a gente vai até sexta de noite. É muito benefício, a gente vai ter que trabalhar. 9, controle de movimento. Gediel, obrigado pela colaboração. Rapaz, gostei aí, viu, Gediel? Obrigado mesmo. Vamos lá. No controle de movimento, a gente vai poder trabalhar com técnicas específicas de irradiação, onde eu pego um grupo forte para trabalhar um grupo que está com menos controle, não necessariamente fraco, porque ele vence a gravidade e vence a resistência do terapeuta. Então, no exame de força muscular manual, o paciente tem força. O problema não é fraqueza, o problema pode ser controle, tá? E mais uma vez, a gente não vai ter uma classificação específica, exceto o grupo exercício e condicionamento, que vai precisar só de controle de movimento, tá? Todos os outros grupos precisam de controle de movimento. Você pode trabalhar com irradiações, técnicas de combinação de isotônica, técnicas de reversão dinâmica, técnicas de reversões de estabilização, mas vamos lá, pessoal. É só o nome da técnica, tá? É só o nome da técnica. Não quer dizer que o paciente está instável. E não abre a boca para falar isso para o paciente. Porque quando você fala que o paciente está instável, ele fica hipervigilante. Ele entra naquele ciclo vicioso de dor, espasmo, dor. Me cobrem, eu vou deixar nos stories um modelo de medo e evitação do movimento, onde o paciente tem uma dor, tem uma experiência de dor, acha que tem uma lesão, tem medo do movimento, catastrofização, entra em evitação e mais medo relacionado à dor, vai para desuso, incapacidade e depressão. E repete esse loop infinito. E quando o paciente não tem medo do problema, ele tem experiência da dor, tem baixo medo, tem confrontação e recuperação e encerra o ciclo de dor. É um modelo teórico para te explicar como se dá o processo de recuperação, principalmente nos pacientes com dor lombar crônica. Então a gente não pode abrir a boca para falar sobre instabilidade. Porque como é que você vai provar que o paciente está instável? O teste que a gente tinha era o teste de instabilidade em prono, que caiu por terra há 4, 5 anos atrás, quando diversos artigos mostraram baixíssima acurácia diagnóstica sobre esse teste. Então, foi lindo ver Paul Rodgers, ninguém mais, ninguém menos do que Paul Rodgers, um dos criadores da técnica de estabilização segmentar, chegar no Back and Neck Pain Forum do ano passado ou do ano retrasado e falar que a gente tem que parar com monoterapias. Tratar só o paciente mecanicamente, só com terapia manual, só com Mulligan, só com quiropraxia, só com educação em dor, só com estabilização. O cara que criou teve a humildade de chegar num congresso mundial mais importante do mundo sobre dor lombar e cervical e falar que mostrar esse teste, mostrar que ele caiu por terra, que a gente não deve falar que o paciente está instável. Então, educadores físicos, meus amigos, vocês também falam muito isso. Tá com instabilidade. Vamos treinar estabilidade. Aí coloca um bocado de dispositivo instável para o paciente treinar. Físio, meu físio. Se você quer ser um expert, você tem que ter acesso à informação. E olha só, existem vários graus de informação quando a gente fala de dor lombar. Se a gente parar para pensar em valor agregado para o seu serviço, para o seu paciente que te procura, se você der uma informação ele tem no Google. Ele vai achar que a dor lombar é uma hérnia de disco e que ele vai morrer em 3 dias, porque você acha essa informação no Google. Ele vai achar que a dor lombar dele é um câncer, porque você acha isso no Google. Então, informação tem um valor. Análise de informação tem um valor muito maior.
Análise de especialista tem um valor maior ainda. Recomendação de especialista seria o 4º grau de nível de informação que você tem que ter acesso. Quando você, como especialista, recomenda uma coisa, você tem que ter uma base muito sólida para você gerar credibilidade nesse perfil de paciente. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. Então, a gente pode trabalhar irradiação, combinação isotônica, reversão dinâmica, reversão de estabilização, estabilização rítmica, técnicas de tecido mole, como inibição muscular. A gente pode trabalhar muito essas técnicas dentro desses 9 fatores, tá bom? Então, passei um pincel aí sobre como gerar resultados rápidos na dor lombar. E agora vamos usar nossa modelo para mostrar para vocês um passo a passo simples de como a gente testa. Pessoal, por alguma questão de limitação de tempo, a gente não vai conseguir mostrar tudo. Tem muito mais por aí. Acompanhe essa série de lives, acompanhe a jornada do Expert até o final, porque você vai ver que é um mundo. Conteúdo não tem fim. Então, falar nisso, eu falo com muitos fisioterapeutas no direct. Às vezes o fisioterapeuta não acredita que eu estou respondendo ele pessoalmente. Quando vocês falam na caixinha, vem tanta mensagem que eu fico louco, mas às vezes eu paro e respondo pessoalmente a cada um. E aí eu falo o seguinte: olha, me diz aí como é que tá você, seus atendimentos, me diz como é que você tá de resultado, o que é que você acha que você pode melhorar, onde que você quer melhorar. Por que eu faço essa conversa individual com cada um, com a maioria de vocês que falam no direct comigo? Porque eu quero saber qual é a sua necessidade. Porque eu tive uma necessidade quando eu saí da graduação. Eu tive uma necessidade antes de fazer minhas formações, minhas pós-graduações. Eu tive uma necessidade que pode não ser a sua. Então eu preciso saber qual é a sua necessidade até para adequar o conteúdo da jornada do Expert. Porque eu quero resolver o seu problema, tapar o seu buraco na avaliação e no tratamento da dor. Eu quero fazer com que você viva de consultório, eu quero fazer com que você cobre um valor justo. Esse negócio de estar cobrando o referencial nacional de honorários que o CREFITO sugere, para mim, meu Deus do céu, Caio, mas eu estou na cidade e tal. E eu mostro, teve muitos que falaram isso, que estavam em uma cidade e tal, e eu mostro para você que tem como você cobrar um valor justo, mesmo estando fora das grandes capitais. E eu te dou exemplo. Então, para esses fisioterapeutas que eu conversei no direct, eu lancei um desafio, que é um desafio Physio High Stakes. Então, mais para frente em outras lives, eu vou falar para vocês sobre esse desafio. E se você tiver interesse em entrar nesse desafio, fala comigo no direct, fala na caixinha, que eu vou falar como você pode alavancar seus resultados nas redes sociais, tá bom? Então fica ligadinho aí. Vamos lá pro que interessa. A gente foi primeiro a gente falou da história e depois a gente falou sobre o exame físico, né? Avaliação de miótomo, dermátomo e reflexo. Vamos lá? Miótomos. O paciente chegou com dor lombar. Fica de pé, meu irmão, por favor. Fica de pé de frente para a câmera. Isso. Olha lá o pezinho dela. Estão vendo o pezinho dela? O paciente chegou, tá doendo minha lombar, tá irradiando na perna. Qual é a primeira coisa que eu faço? Mãe, fica na ponta do pé. Equilibra. Equilibra. Vai lá. Equilibrou? Fica na ponta do pé. Isso, 2 passinhos para frente. 2 passinhos para trás. Desceu. Fica no calcanhar. Equilibra. Abre os braços para equilibrar. 2 passinhos para frente. Eita, equilibra. Vamos lá. 2 para frente, 2 para trás agora. Isso. Voltou. Boa. Beleza. Galera, simples, né? Não é simples? O que é que a gente fez aí? A gente avaliou o miótomo de L5-S1. A gente já vê que há integridade no miótomo de L5-S1. Aí eu peço para a paciente, senta minha paciente. Senta, chega para trás. Pode sentar. Agora olha só, levanta esse quadril. Levanta esse joelho. Não, joelho, só o joelho. Isso, fica aí. Não deixa eu abaixar, força. Isso, o outro agora. Não deixa eu abaixar, força. Isso, relaxou. Não há discrepâncias. Miótomos de L1, miótomos de L2, miótomos de L3. O que é que eu faço também? Olha só. Olha que simples, galera. Fica aqui paradinha. Aqui paradinha. Não deixa eu te rodar. Força. Não deixa. Isso. Ó, miótomos de L1, rotadores internos e externos. Não deixa eu empurrar. Força. Isso. Não deixa lá. Força. Isso. Não deixa aqui. Isso. Ponta do pé. Pra cima. Não deixa... Não, só a ponta. Não deixa eu abaixar. Força.
Isso, não deixa eu abaixar aqui. Força. Isso, ou seja, os miótomos, e aí a gente pode testar também os miótomos dos extensores. A gente pode testar os miótomos dos extensores também. E aí a gente avaliou os miótomos, viu que há integridade nas forças. Olha só, a gente já está descartando possíveis patologias graves, porque o miótomo da paciente está preservado. Ela está com frio, aproveitou e se alisou aí, né? Continua se alisando. Continua nos braços, no antebraço agora. Tem diferença no toque, a sensibilidade? Agora na coxa, agora nas pernas, vai lá embaixo, lateralmente também. Tem diferença na sensibilidade? Não tem diferença na sensibilidade. Ou seja, a gente já avaliou o dermátomo. Aí tem fisioterapeuta que fica com vergonha porque toca aqui na parte interna da coxa. Pronto, beleza, a gente está no Brasil. Você é um fisioterapeuta homem, está atendendo uma paciente mulher. Evita o toque, pede para ela se tocar e perceber. Beleza? Então a gente já testou dermátomo, já testou miótomo. E agora a gente vai testar reflexo. Ó, reflexo. Como é que a gente testa reflexo? A gente vem aqui, ó, e dá uma porradinha no joelho. Chega um pouquinho pra lá, no vento, né? Pronto. Ó, a gente dá uma porradinha no joelho aqui, ó. Ó, você viu balançar? Deixa eu ver se eu boto pra vocês verem mais. Ó que legal. A gente teve um paciente essa semana que falou: parece que eu só vi isso em filme. Ó lá. Ó lá. Ó lá. A gente pode testar também no tendão aquileu. A gente levanta aqui em dorsiflexão passiva e vem aqui no tendão aquileu. E aí o tendão aquileu tem que fazer esse reflexo empurrando sua mão. Relaxa. A mesma coisa aqui, por trás do tendão. Tem que dar uma porradinha e tem que ter o reflexo normal. Então a gente já avaliou miótomo, dermátomo e reflexo. Tá claro aí? Alguém tem dúvida até aí sobre essa avaliação? Jogo rápido, não foi? Sabe em quanto tempo eu termino o exame físico no consultório? 8 minutos. Foi o tempo mais rápido que eu fiz. Exame físico da coluna lombar. Então, eu tenho tempo para praticar educação e dor. Eu tenho tempo para praticar educação e aconselhamento, reassurance, que o paciente precisa para desmistificar diversas crenças que o modelo biomédico, que o modelo do sistema de saúde hoje prega nos nossos pacientes com dor na coluna. Então, a gente... É muito simples esse exame físico. O que é que a gente vai fazer com um teste de facetas? Faceta é uma fonte de dor específica. A gente pode fazer esse teste também. Vamos lá? Cruza os braços. Isso. Agora inclina para o lado direito. Isso. Agora roda para o lado direito também. Isso. Agora faz a extensão. Isso. Fica. O paciente está na posição. O que é que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Força para baixo. Você vai empurrar o paciente para baixo. Isso aqui dói a sua pressão. Agora o outro lado, roda para a esquerda, isso, extensão, inclina para a esquerda, empurra, ó, para baixo, nesse sentido. Foi dor ou só pressão? Só pressão. Então, o que é que aconteceu aí? A gente testou, fez o teste de faceta e foi negativo. Se o paciente fizer extensão, rotação para o mesmo lado e extensão, você aumentar a pressão, o paciente sentir a dor concordante, tem um sinal bem positivo para a síndrome facetária, que a gente não quer que o paciente apresente, ok? Tiver dúvida, clica na interrogaçãozinha que a gente para responder, tá? Agora a gente foi para perguntas especiais, apresentação clínica, a gente já falou, ajuste de postura ou lateral shift, eu falei. O ajuste postural é esse aqui, ó. Senta para lá. Isso. Vem que tá em você ainda? Ok. Relaxa total. Isso. Olha para frente. Você está sentada conversando com o fisioterapeuta. O paciente está assim. Relaxa mais um pouquinho. Isso. Aí o paciente está dizendo. Aí você pergunta: a dor está aí? A dor está no quadril. Tem dor aí agora? Lombar? Não, eu já pedi para ela fazer o movimento dela. Ela apareceu na live sem dor hoje. Aí você pede: ajusta a postura, elegância, empina o bumbum e estufa o peito. O que é que acontece com sua dor? Tem dor aí? Não. Esse é o ajuste postural. Aí você vai ver uma dor que estava no quadril, quando faz isso, desce para a perna, periferiliza. A extensão deve ser ruim para essa paciente. Ou então uma dor que estava no quadril, quando faz isso, vai para a coluna e centraliza. Isso deve ser bom para o paciente. Então, ajuste postural já te dá muitas dicas a respeito disso. Pode relaxar. Show de bola. Aí a gente vai para a perda de movimento. Vamos avaliar a perda de movimento dela para ver como é que fica? Vamos lá, fica de frente para a câmera, amor. Isso, vem ainda com você aí. Agora.
Não fica de pé agora. Isso. Vamos supor que minha mãe está com a dor lombar do lado direito, tá? O exemplo, dor lombar do lado direito. Abre os pés na largura do quadril. Isso. Vamos testar o que... Ó o pé dela como é que fica lá, ó. Na largura do quadril. Agora, abraça o tronco. Desvia o quadril para o lado direito. Isso, máximo. Esse aí é o deslocamento lateral direito, tá? O que é que a gente chama? Deslocamento lateral esquerdo, no caso. Porque a referência é o tronco. O tronco está indo para a esquerda. É porque a forma que minha mãe aprendeu foi desviando o quadril. Mas o tronco está indo para a esquerda. Então é desvio lateral esquerdo. O que é que acontece com a dor lombar do lado direito? Aumenta, diminui, muda de lugar, desce, sobe, centraliza. Você tem que anotar. E saber se produz dor. Se produzir dor, o paciente tem perda. Desvia o quadril para o outro lado. Aí vira deslocamento lateral direito, porque o tronco está desviado para a direita. Vocês perceberam alguma diferença entre os deslocamentos? Faz de novo um lado. Isso. Faz de novo o outro. Isso. Alguma diferença? Você sentiu mais difícil algum lado? Quando faz isso ou parado em pé? Pronto. Ó, ela tem perda de deslocamento lateral direito, porque quando ela joga o quadril para lá, ela sente o andor. Sentiu? Ok, beleza. Pode sentar. Então a gente anota. Perda de deslocamento lateral direito é mínima, porque é quase imperceptível em relação ao tamanho do movimento de um lado e do outro. Com dor local na lombar do lado esquerdo. Anotou tudo no teste, na avaliação de perda de movimento. Aí a gente vai testar flexão e extensão. Fica de pé de novo, de frente para lá, por favor. Isso. Aí mesmo, só que de frente para lá. Isso. Chega um pouquinho para trás. Isso. Aí o teste de movimento de flexão. Onde está a dor agora? Anota. Avaliação pré-teste. Agora, mão na coxa e dobra o tronco lá embaixo. Vai. Isso, vai. Máximo. Isso, boa. Esse foi o teste de flexão. Olha lá. Voltou. Abre as pernas na largura do quadril. Isso, vai lá embaixo. Isso. Esse foi o teste. Vai lá e fica. Vai lá e fica. E fica lá. Esse foi o teste, tá? Voltou. O que é que aconteceu com a dor? Centralizou, aproximou, distanciou, sumiu. Você tem que anotar a resposta intrateste, durante o teste. De frente para lá de novo. Círculo de Soleil agora. Lembra como é círculo de Soleil? Mão no bumbum. Chega mais para baixo. Mão no bumbum mesmo. Tem muito fisioterapeuta que erra aí. E aí não explora o paciente até o final. Quando a mão está na lombar, a lombar não vai no final na extensão em pé. Insight poderoso de diferenciação diagnóstica. Se a mão estiver na lombar, você está fazendo errado e não está levando a articulação até o final com carga axial. A mão é no bumbum, para liberar sacro de L5. Mão no bumbum, círculo de Soleil. Vai lá atrás, olha para o teto. Isso, tem dor para fazer isso? Beleza. Então, movimento livre, completo, sem dor, comparando extensão, flexão e deslocamento lateral esquerdo. Mas o deslocamento lateral direito provocou uma dor lombar do lado esquerdo. Então, anotaram isso aí, né? Então, tem perda de deslocamento lateral direito, com dor lombar à esquerda, a perda é mínima. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu avaliei a perda de movimento, já falei sobre a resposta intra e a resposta pós-teste. Agora eu vou falar sobre os testes de movimento. Nos testes de movimento, a gente vai começar com a extensão. Ah, Caio, é regra? Não, não é regra. Se na pista da história você viu que ajustar a postura é pior, você viu que em pé é pior, que andando é pior, sentado relaxado é maravilhoso, que quando o paciente está dobrando o tronco, curvando, fica melhor. Lembra da avaliação lá na apresentação clínica? Você já acha que a extensão não vai funcionar. Mas olha só, é só achismo. Eu já peguei vários casos que melhoram com extensão, mesmo com esses sinais na avaliação. Então a gente só vai saber se testar. Nunca desista do paciente. Tem que testar. Então a gente começa com flexão, a gente começa com extensão. Vamos lá, deita de barriga para baixo, cabeça para lá. Isso. Vamos mostrar para vocês como é que a gente faz os testes de movimento. Isso. Eu vou orientando daqui. O áudio tá ok aí, galerinha? Quem assistiu aí as aulas da semana 1 da jornada? Quem assistiu pelo menos uma aula, coloca um foguetinho aí nos comentários para eu ver se vocês estão comprometidos mesmo. Bota aí no foguetinho, hein, que eu quero ver. Vamos lá, deita de barriga para baixo. Isso, palma da mão embaixo do ombro. Isso, sobe o tronco e trava o cotovelo. Continua.
Isso, repete. Isso aí é extensão deitado repetido, ok? A gente faz parado uma repetição só, anota, e depois começa a repetir, tá? Pode parar. Aí vamos dizer que o paciente diminuiu, e o paciente diminuiu a dor, mas não ficou melhor. Luz amarela. Luz amarela normal. Amarelo normal quer dizer o quê? Aumenta a força. Como é que eu vou aumentar a força? Vou colocar mais carga. Vamos lá. Segunda carga aí de extensão. Palma da mão embaixo do ombro, sobe, trava o cotovelo. No finalzinho, aquele detalhe. Eita, travou a conexão. Vamos ver se a conexão tá pegando aí. Ok aí o áudio? Ok o áudio? Show de bola, vamos nessa. Então, progressão não. Mais força na extensão. Palma da mão embaixo do ombro, sobe e trava o cotovelo. Solta o ar e relaxa o bumbum. Percebeu que o quadril dela meio que desce de tanta pressão expiratória? Vai lá, puxa e prende, sobe, solta o ar e relaxa o bumbum. Ó, há uma pressãozinha aqui que aumenta a carga. Ó, puxar, to lock the elbow, relax and breathing out. Vai. De novo. Push up, trava o cotovelo, solta o ar e relaxa o bumbum no final. Parou. Esse seria uma carga adicional. Extensão repetida com carga adicional do paciente. Aí o paciente diminuiu durante. Estava com dor antes, diminuiu durante, resposta pré e intrateste, e a resposta pós-teste foi: não melhorei, a dor continua ali. Você levantou, testou o deslocamento, continua igual, continua produzindo dor. Como é que você vai aumentar a carga? Você vai lá colocar a carga. Vamos nessa. Chega um pouquinho para mim. Contato pisiforme cruzado, um pisiforme com outro pisiforme, uma mão na direção cefálica, na direção craniana, perdão. Contato pisiforme na lombar, contato pisiforme com a mão no sentido aqui do terapeuta, tá? Então a mão vai ficar assim, tá? E aí entre o pisiforme vai ficar o processo transverso. E aí eu não vou colocar carga aqui, eu só encosto a mão. Palma da mão embaixo do ombro. Isso, chega um pouquinho mais pra mim. Isso, boa. Aí tem uma gravata aqui pendurada, ó, no sentido da lombar. Eu vou aumentar a força, terceiro nível aí de extensão. Subiu. E aí eu bambeio com ela. Voltou. Subiu de novo. E eu bambeio com ela. Sempre bambeando no final, para a carga não ficar demais. Parou. A intenção, parou lá em cima. Isso. A intenção é empurrar nesse sentido do umbigo. Não é empurrar para baixo. Então você só acompanha. Voltou? Só mais um para demonstrar, mãe. Força. Ó, bambeia sempre no final para a carga ser aonde a gente quer. Descansou. Aí vamos dizer que você mandou ela para cá, que esse movimento diminuiu e ela ficou melhor. Então é luz verde, mais do mesmo. Como é que seria esse mais do mesmo? A gente ia pegar um cinto qualquer cinto, ia colocar o cinto na lombar e ia colocar o cinto na mão. Vou mostrar para vocês aqui agora. Segura aí. Cinto. Vamos lá. Olha só. Um cinto tão simples, todo mundo tem em casa. Pode ser um lençol, pode ser qualquer coisa. Botou aqui na lombar. Botou a palma da mão embaixo do ombro. Em cima da fivela. 1, 2, 3 e sobe. Trava o cotovelo, só serve se travar o cotovelo. Então tem que folgar um pouquinho o cinto. Travou. Tem pressão? Muita pressão? É parecida com a minha pressão? Olha, tá mais que eu, ou seja, extensão com carga extra do cinto. Foi maior do que a do terapeuta. Mas quem dosa essa carga é o paciente. Como é que ela dosa? Assim, ó. Levanta a mão, puxa mais o cinto, ou folga mais o cinto. Faz de novo, só pra galera ver. Isso, essa seria a tarefa de casa, porque a paciente apresentou luz verde. Agora descansou. Vamos dizer que quando a gente colocou a carga do cinto, supor que quando a gente colocou a carga do cinto, a paciente piorou. Ou seja, durante foi aumenta. Ou então durante foi pesando, periferizando, ou distanciando. A resposta é intrateste. Com a carga do cinto ou com a carga do terapeuta, foi distanciando. A dor que estava lombar do lado direito desceu para a coxa, lateral da coxa, lateral do joelho, posterior do joelho. Beleza? Então, durante o teste, foi periferizando, distanciando. E aí, depois do teste, a gente parou, levantou ela, testou o movimento que estava bloqueado, continuava com a dor,
Só que a dor continuava igual. Se a dor continuou igual depois, por mais que foi periferilizando, a gente vai para a luz amarela invejosa. A luz amarela invejosa quer dizer alternativa de força. Nessa alternativa de força, a gente vai tirar o quadril dela do eixo, ok? Mas eu não sei se vocês estão preparados para esse tipo de conversa. Estão preparados para esse tipo de conversa? Vamos supor que, quando a gente fez a extensão com a minha pressão, fui lá atrás, coloquei a mão, botei a minha pressão, o terceiro nível de extensão, ela aumentou a dor durante, resposta intrateste aumenta, e depois a gente testou o movimento, continuou bloqueado, mais bloqueado, perdeu mecânica e a dor dela estava maior. A escala numérica de dor que ela referia a ser 4, agora estava 7. Isso quer dizer o quê? Luz vermelha. E a luz vermelha quer dizer o quê? Mude a direção. A gente vai sair a gente ainda no plano sagital, a gente vai parar de explorar a extensão ali. No que parou de explorar a extensão, a gente vai virar ela de barriga para cima para explorar a flexão. Vamos lá? Exemplo básico. Barriga para cima. Isso, rola. Pode rolar. Isso. Você viu como é simples? Um cinto. Aí você investe numa maca eletrônica de flexo de extração, paga 28 mil reais para fazer o mesmo efeito que uma tração manual, que uma tração subaquática, que uma tração over the door, em cima de uma tração na porta, né? Então, a gente tem que saber onde a gente investe os recursos em fisioterapia. Olha só, eu vou te contar uma história muito breve aqui antes de continuar. Olha só essa história. Eu tenho uma grande professora aqui em Salvador, que tinha uma clínica na região de Lauro de Freitas. E aí ela estava saindo dessa clínica e deu para um colega nosso. Vendeu para um colega nosso. E aí esse colega, hoje ele não trabalha mais nessa linha, mas ele trabalhava só com eletroterapia, com exercício de propriocepção, nada de errado com isso. Tem gente que melhora assim mesmo. E aí chegou uma clínica no mesmo prédio que não tinha nada, só tinha cadeira de plástico, uma mesa para ser avaliada e uma maca de madeira. Ele tinha chão, cadeira de plástico e parede. Ele entrou no mesmo prédio e a maioria dos pacientes da clínica que esse colega assumiu saíram do serviço dele e foram para essa clínica mais simples. Porque lá os fisioterapeutas trabalhavam com raciocínio clínico. Eles usavam a parede para fazer irradiações, combinações de isotônica, terapia manual na maca, usava a cadeira de plástico para fazer irradiações. E a demanda da outra clínica começou a cair, até que nosso colega teve que fechar. Então, quando vai ser a sua virada de chave? Galera, não tem certo e errado não. Não tem vestir bandeira de um método, de um conceito e dizer que é melhor. Não tem isso não. Tem gerar resultado. E como é que a gente gera resultado? Usando a ciência. Vai ter profissional que vai usar a ciência, vai ter profissional que não vai usar a ciência. Se você for para o lado da ciência, seu resultado vai ser muito mais rápido, muito mais duradouro, muito mais educacional, com muito mais satisfação do paciente. A gente precisa ficar ligado nisso. Se liga nessa história. Aí ela foi ver, luz vermelha, vamos mudar de direção. A direção agora é flexão. Qual seria a flexão número 1? A flexão número 1 seria abraçar o joelho. Abraça aí, mano. Isso, abraçou, voltou. De novo, abraçou, voltou. Continua, abraçou, voltou. Parou. Pode parar. Isso, descansa. Aí vamos dizer que durante, ela até diminuiu a dor. Mas depois, ela não ficou melhor. A gente levantou ela, testou o deslocamento que ela tinha produzido dor, que estava bloqueado e continuou igual. Luz amarela normal. Aumenta a força. Como a gente vai aumentar a força? A gente vai pedir sentado. Senta aí, mano. Isso, de frente para a câmera. Senta aí na ponta da maca. Isso. Agora chega bem para a ponta para o pé ficar no chão. Isso, vamos ver. Abriu a perna. Isso. Vai lá embaixo atrás da maca. Eu tô segurando aqui, tá? Pra maca não correr. E volta. Repete. Isso. Você percebeu que a gente saiu de uma posição que a gravidade estava a favor e foi para uma posição que a gravidade tá agindo a favor também, mas de forma axial agora. Então teve mudança gravitacional aí para ir do nível 1 para o nível 2. Fica ligado nisso aí. Parou, pode descansar. Aí vamos dizer que ela diminuiu durante. Resposta sintomática intrateste.
Na resposta sintomática intrateste foi diminui, mas depois ela não ficou melhor. Luz amarela, aumenta a força. Como a gente vai aumentar a força? Flexão em pé. De pé de frente para lá. Pé na largura do quadril. Isso, vai lá embaixo, de forma repetida. Isso. E volta. Ok. De novo. E volta. Isso. Aí pode deitar agora de cabeça para lá. Barriga para cima, cabeça para lá. Aí nessa flexão em pé, ela diminuiu a dor durante, resposta intrateste diminui, ou resposta intrateste foi aproximando, mas pós-teste foi não melhor. Não foi aproximando, aproximado. Foi aproximando, não melhor. A dor que estava quadril lateral da lombar foi para o meio da coluna durante o movimento, mas depois voltou para a lateral do quadril, ou seja, aproximando durante, não melhor depois. Luz amarela, mais força. Como a gente coloca mais força aí? Vou te mostrar aqui agora. Flexão com pressão extra do terapeuta, ok? Vou te mostrar. Vamos lá. Pode dobrar a Tsunamito. O importante é a flexão lombar, ok? Pode deixar dobrar um pouquinho. Precisa exigir alongamento do paciente, não. Deitou. Chega um pouquinho mais para baixo. Mais. Chega um pouquinho mais para mim. Isso. Chega um pouquinho mais. Isso. Agora, como a gente vai adicionar pressão? Abraço o joelho. Pressão do terapeuta. Eita, que doeu aí, hein? Voltou. De novo, repete. Abraço, pressão do terapeuta. A minha pressão é com o antebraço, porque a gente tem uma maciez aqui na parte do antebraço. Para você não ir com a mão, que diminui a área de contato, e o paciente sente dor na sua pressão. Principalmente pacientes com fibromialgia, síndrome de dor crônica, classificação de trauma ou síndrome de dor inflamatória. A gente tem que ter cuidado com nossas áreas de contato. Tem que ser as mais macias possíveis. Então meu contato é aqui, ó. E aí eu jogo meu peso de gravidade para mais flexão. Voltou. De novo. Voltou. De novo. Solta o ar no final. Quando a paciente solta o ar no final, é mais pressão ainda. Porque a articulação vai lá no final da amplitude. Ó, descansou. Respira. Muito bom. Só mais um exemplo. Vamos dizer que nesse movimento aí, ela apresentou distanciando durante. Ela começou a melhorar em todo o protocolo de flexão. Aí a resposta sintomática me levou até flexão com carga extra do terapeuta. E quando chegou na flexão com carga extra do terapeuta, a dor distanciou. Era lombar quadril lado direito, lombar quadril lado esquerdo, desceu até o joelho. Olha, distanciando durante, periferizando durante, como você queira chamar. Distanciou durante. E depois, levantei ela, a dor estava atrás do joelho. A dor estava atrás do joelho, você não sabia o que fazer, mandou o paciente para casa, pediu para ele tomar um remédio. Nesse intervalo ele foi no médico, disse que a dor estava atrás do joelho, fez uma ressonância magnética, achou um cisto de Baker. Achou uma artrite de joelho, uma artrose de joelho. Achou uma condropatia patelar grau 2, 3. Que 99% das mulheres vão ter. Porque você falhou na sua classificação. O paciente voltou para o ciclo vicioso do sistema de saúde. Do módulo privado, que vai entupir esse paciente de exame, entupir de remédio e procedimento. E o paciente não vai melhorar, vai gerar uma frustração, um overdiagnose, vai começar a procurar tratamento alternativo, porque você não foi comprometido o suficiente para testar e explorar esse paciente até o final. Vamos dizer que distanciou a dor e foi parar atrás do joelho. O paciente ficou pior depois desse procedimento. Seria a luz vermelha. Se a gente começou com flexão, a luz vermelha aí... Se a gente começou com extensão, a luz vermelha nessa flexão traria uma classificação ou de radiculopatia, ou mecânica inconclusiva, ou síndrome de dor inflamatória. Mas vamos supor que a gente começou na flexão por causa das pistas da história. Começamos na flexão, quando chegou nessa carga a luz foi vermelha. Aí a gente vai para a extensão, entendeu? Só que aí vamos supor que nesse caso distanciou durante o teste e depois a paciente não ficou pior. Ou seja, a dor foi para o joelho durante o movimento
E quando você levantou, a paciente estava igual, a dor estava no quadril de novo e na lombar. Ou seja, distanciando, não melhor. Tá claro isso aí? Nesse caso, é luz amarela. Só que a luz amarela é um amarelo invejoso. O amarelo invejoso quer alternativa de força, quer delta. O que é delta? Variação de posição inicial, variação de amplitude de movimento. Vai usar amplitude média, vai mudar a posição inicial, vai voltar para a flexão sentado, vai usar o plano lateral e sair do sagital. Como é que a gente vai usar o plano lateral e sair do sagital? A gente vai fazer o seguinte, ó. Foi distanciando e não pior depois. Luz amarela invejosa. Chega aqui para a ponta da maca. Olha só, presta atenção que isso é pulo do gato. Anota esse negócio aí. Anota isso aí. Faz que vai abraçar o joelho. Parou, 90 graus. Derruba o joelho para fora da maca. O pé continua na maca. Isso. Derruba os dois joelhos. Venha. Joga o braço lá na outra maca, lá na ponta de segurar. E deixa o joelho cair. Isso. Tá solto aí mesmo? Isso. Aí a gente está usando o plano lateral. O plano lateral seria flexão com rotação. Ah, Caio, qual lado? Geralmente o lado que fecha espaço do lado do sintoma. Então, como o sintoma delas foi lado esquerdo, a gente ia rodar para lá. Então, eu vou mostrar porque ela não, na posição inicial ela não tá legal. Vou te mostrar como é. Olha só. Relaxou. Isso. O contato tá doendo nela. O contato da maca. Tem que ficar ligado nisso. Botar coxinha, cunha de Desjardins, botar almofadinha lá no consultório para o contato não ser doloroso e o paciente não se expor ao movimento que a gente quer. Beleza? Tá claro isso aí? Vamos nessa. Mão lá no outro ombro, segura a mão lá na outra maca, lá na ponta da maca para dar segurança. Levanta a mão aí para a galera ver. Ó, essa mão dela lá, tá lá na ponta da maca, segurando para ela não cair. Eu, passivamente, vou levar a paciente em flexão, segurando aqui nos calcanhares. E eu, passivamente, vou deixar a perna do paciente cair na minha coxa. Deixa cair. Isso, deixa cair. A perna dela está aqui na minha coxa. E eu estou sem pegar peso nenhum. Eu não estou pegando peso aqui. E aí eu deixo o joelho dela cair progressivamente. Vê que não está indo muito, você vê, ó, a tolerância dela já tá tolerância baixa, já está produzindo dor. Então a gente fica aqui 3 minutos e vê o que acontece. Flexão com rotação. Eu estou acessando o plano lateral. Quando você aprende a acessar o plano lateral, você tem uma mudança de chave no seu processo de raciocínio clínico. Se o paciente tiver tolerância, você vai colocar mais carga empurrando em direção ao chão. Mas ela não tem. Você vê a face de dor dela lá. Então não vou machucar, né, minha coroa. Mas vocês já pegaram o princípio. Voltou. Eita. Faz seu exercício aí agora para melhorar. Se você testar errado o paciente, você pode provocar isso. Eu testei só para mostrar para vocês, mas eu já sabia que ela piora com isso. Então a gente tem que ficar ligado nisso aí, tá bom? Então seria uma forma de acessar o lateral. Ficou alguma dúvida? Manda aí na interrogação. Manda aí que a gente vai parar para responder. Aí a gente vai, no item 9, exemplificar uma técnica que a gente usa para controle de movimento. Gisele, minha ídola de... Ave Maria, hoje eu tô feliz demais, viu? Mirella Fidelis e Gisele Nuotini na minha live, minhas duas ídolas de Fortaleza, meu Deus do céu. Gi, não tem regra, tá? Comumente seria o lado do sintoma, o lado que fecha espaço. Então se o paciente tem uma dor lombar assimétrica à esquerda, você vai rodar o joelho para o lado esquerdo. O nome do procedimento seria flexão rotação direita, porque o tronco que é a referência. Mas só para clarear, não sei qual a melhor forma de aprendizado para você, o joelho vai para o lado que fecha espaço na raiz. Então, a gente começa testando isso porque a maioria responde assim. No entanto, não é regra. Vários pacientes, se você usar o raciocínio até o final, você pode achar o lado contrário melhorando a resposta sintomática. Lembra, a aula 2 eu falei, teoria de resposta sintomática. O corpo fala com a gente segue o que o corpo pede. A gente não está aqui pensando em biomecânica, em faceta, em imbricação vertebral, em SR, NSR. A gente está pensando no que o sintoma fala. Então começa para o lado que fecha espaço. Se o teste não pedir para você progredir carga para mobilização e rotação, ou
para voltar para o plano sagital, você testa o outro lado. Se ainda está no lateral, testa o outro lado, o lado que abre espaço para ver se a resposta é positiva. Se for resposta positiva, luz verde, mais do mesmo. 48, 72 horas fazendo a mesma coisa 3, 4 vezes no dia. 3 minutos na posição. Filma o paciente fazendo no consultório, manda para o WhatsApp do paciente para ele se comprometer a dividir a responsabilidade do resultado dele com você. Lembra, os pacientes estão acostumados a receberem tratamento, a deitarem numa maca e nós realizarmos por eles. Quando isso seria um fenômeno psicológico, controle de loco externo. E no loco externo, a maioria dos pacientes não tem resultado. Quando o controle de loco é interno, quando o paciente acredita que ele tem que fazer algo para melhorar, aí o resultado vem muito mais rápido. Tudo isso a gente trabalha no processo de educação, tá? Educação em neurociência, educação em dor como um todo, tá? Educação e aconselhamento. Eu vou te mostrar aqui 2 exemplos em uma técnica que a gente usa de controle de movimento. E esse controle de movimento, eu vou usar uma das técnicas de um conceito muito famoso, que é o conceito PNF, que é facilitação neuromuscular proprioceptiva. É um conceito de irradiação e um conceito de combinação disotônica, tá? Olha só como a gente faz. O paciente chegou com dor lombar, ok? Eu vou botar o paciente nessa posição que minha mãe está, deitada em uma posição com semiflexão de joelho, semiflexão de quadril, relaxada. Se o paciente precisar de travesseiro, dá o travesseiro para o paciente, como for mais confortável. Já eu paro para responder as perguntas, viu galera? Eu vou usar uma técnica de irradiação. Eu vou pedir para o paciente passar um bastão na lombar, bem aqui, ó, onde eu estou botando meu dedo. Passa um bastão aqui, empina o bumbum. Isso, perceberam? Fica aí. Passou um bastão ali atrás, o bumbum continua na maca. Abre o joelho na largura do quadril. Minha mãe já tá craque porque o filho é físio, né? Atende ela, já tá ligado em alguns comandos. Mas o paciente, às vezes, você vai ter que mostrar onde é a posição. Aí você bota a mão ao longo do corpo. Isso, braço ao longo do corpo. Pronto, o paciente está estável com o tronco. Eu vou chegar aqui, ó, no joelho dela e vou nessa direção. Ok? Nessa direção. E aí eu vou puxar o joelho dela. Não deixa eu te puxar. Ela está estabilizada. Só isso aqui é só para começar, tá? Para ela entender o que eu quero. Aí eu vou, não deixa eu te empurrar na direção oposta. Não deixa. Isso. Só para ela entender. Uma vez que o paciente entendeu, você começa. Não deixa eu te empurrar. Vai, fica aí. Eu estou usando as coxas dela para ativar a coluna lombar, para controlar o movimento da coluna lombar. Num processo mais avançado, eu uso mudanças, reversões de estabilização para múltiplas direções. Troco os contatos e puxo ela. Começo a trabalhar direções opostas, empurrando ela em direções opostas. Claro, com ergonomia. O paciente próximo de você na maca, você numa posição de terapeuta. Aqui só para mostrar para vocês, eu estou um pouco distante. Empurrando em múltiplas direções. O trabalho aqui da musculatura abdominal, da musculatura paravertebral, da musculatura lombar é altíssimo. E aí a gente pode usar também combinações disotônicas, onde ela vai manter contração o tempo inteiro. Eu nunca fiz isso com ela, então pode ser que ela não pegue assim na hora, mas é a realidade, né? O paciente não pega na hora, você vai ter que ensinar. Como seria? Eu vou puxar a paciente e vou dizer para ela frear. Fica parada, não deixa eu te puxar. Agora olha o comando, deixa eu ganhar. Isso, freando, não larga de vez não, deixa eu ganhar. Isso. Agora ganha de mim. Ganha até voltar para a posição inicial. Ganha, 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 ganha. Deixa eu ganhar. Deixa eu ganhar, deixa eu ganhar, deixa eu ganhar. Eu estou ganhando e ela está freando. Ganha de mim. Vai, força, 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 força. Mais força. Cadê, cadê, cadê? Agora avançando, paciente muito avançado no controle de movimento. Sobe o quadril. Sobe o quadril. Descola o bumbum da maca. Fica lá. Você vai para o paciente, ó. Não deixa eu abaixar você. Força. Contra o abdômen. Murcha a barriga. Deixa cair. Não estou pensando em core, estou pensando em controle. Deixa cair. Devagar, freando. Isso, ganha de mim. Ganha, 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 ganha. Paciente avançado. Levanta os 2 braços. Sobe o quadril. Levanta os 2 braços. Palma da mão para o teto.
Isso. Aí você bota um mini band aqui na mão dela para ela manter a estabilização escapular, por exemplo. O controle escapular. Você vem aqui, ó. Não deixa eu te empurrar. Força. Isso. Deixa eu ganhar devagar. Deixa eu ganhar, deixa eu ganhar, deixa eu ganhar. Não deixa eu puxar. Isso. E vai trocando. E nisso aí pode descansar. Você está liberada. Muito obrigado. Vai fazer esse exercício. Que hoje ela tá malzinha, viu, galera? Mas vamos nessa. Tudo pela ciência, né? Vamos nessa. Então a gente tem várias possibilidades. Várias possibilidades no controle de movimento. A gente pode usar todas essas possibilidades que eu mostrei. Tem muito mais. Por uma questão de limitação de tempo, a gente não tem como mostrar tudo. Mas o caminho é esse. Vamos responder as perguntas que chegaram? Vamos lá responder as perguntas que chegaram. Isso aí. Como é que tá o som aí? 17 pessoas simultâneas. Obrigado aí, viu, galera? Muito obrigado pela audiência aí na live. Como é que tá o som? Ajustei o ventilador aí. Estão me ouvindo bem? Bota um legalzinho aí. Quem assistiu pelo menos 2 aulas da semana 1, coloca um foguetinho aí nos comentários para eu saber que tá comprometido de fato. Cláudia, obrigado. O som tá ok. Bota um foguetinho aí. Deixa eu ver quem botou foguetinho aqui nos comentários. Vamos lá. Primeiro, deixa eu falar com quem tá aí. Grande Ellen, Frederico, sempre presente, Sunamita, excelente referência de você, viu, Suna, do Thiago, meu irmão de Santo Antônio, Camila Lacerda, Fisiocleiton, meu irmão, seja muito bem-vindo, Clóvis Novaes, Kathleen Ataíde, Nívia Nascimento, Diego Ribal, Diegão, Ian Henrique, Renan Farias, Cláudia, Ana Cristina Lessa, seja bem-vinda. Dulcilene, Grande Denis, Adriene Moreira, obrigado pela audiência aí, viu, galera? Vamos responder as perguntas agora da galera. Deixa eu ver quem chegou aí. Cadê? Primeira pergunta. Camila, Flávia Borges, Suna, já repetiu 2 para Suna, né? Lete Martins Neta, Thalita Querino. Entrou foi gente, viu? Leila Xavier. Cadê? Repete passo 2, faltou anotar 1. Vamos lá. Cadê? Suna, você tá inscrita na jornada? Clica no link do perfil que a reprise vai ficar disponível no nosso blog só para as pessoas que estão inscritas. Gediel participando, anotando passo a passo. Muito bom, Gediel. Amanhã vai surgir um paciente no seu consultório. Eu sempre falo isso. Amanhã vai surgir um paciente no seu consultório que você vai aplicar isso e vai ter um resultado impressionante, se Deus quiser. Show, Nívia. Obrigado. Top. Show de bola. Cadê essas perguntas? Camila, foi eu o quê? Ah, você assistiu. Massa, obrigado, Camila. Kathleen botou foguetinho, assistiu também. Ó, Camila colocou 5 foguetinhos, assistiu as 5 aulas. Show de bola, Camila. Obrigado pela audiência aí. Mirela, Dulcilene, boa noite, Dulcilene. Cinesioterapia é a chave. Eu brinco, meu slogan é: movimento é vida. O joelho dela pode dobrar? Pode, já tinha respondido isso. Preciso de uma avaliação contigo, como faço? Eita, Lele. Eita, tenho hérnia de disco lombar. Eita, Ana Cristina Lessa, pelo visto é nova por aqui, né? Ana Cristina, clica no link do meu perfil, botão consultas, que a Alessandra vai falar com você amanhã, tá? Te passar todas as informações. Gisele, massa. Ana Cristina. Frederico, Kathleen assistiu todos. Diegão assistiu 2, ó, botou 2 foguetinhos. Grande Léo, nosso nutricionista, em breve aqui numa live com a gente. Vamos lá. Ana Cristina, é o seguinte: hérnia de disco não quer dizer dor. Esses diagnósticos que você falou aí, vai lá no Spotify ou no YouTube, coloca hérnia de disco e Caio César. Tem uma aula de quase 1 hora sobre isso, onde você vai ter explicações contundentes, na lata, doa quem doer, baseado em ciência sobre esses tais diagnósticos. Então, galera, nesses casos, já vou responder, tá, Ellen? Nesses casos que eu mostrei aqui para vocês, dando o exemplo de minha mãe, o que acontece? O paciente chega com hérnia, chega com síndrome do piriforme, chega com degeneração discal. E aí, quando você faz o exame físico, os testes de movimento, o paciente
não tem nada a ver com o diagnóstico. O paciente melhora com o movimento. Então, será que aquela ciática, aquela hérnia, aquela síndrome do piriforme que eu nunca vi, 11 anos na fisioterapia eu nunca vi, será que é verdadeiro mesmo? Faltou uma coisa, ó, me falaram aqui, faltou o teste de tensão neural. Teste de tensão neural a gente faz assim, ó, olha só, sentado, relaxa, queixo no peito, estica a perna que dói. Se o paciente tiver dor concordante, teste positivo. Sentado, relaxa, queixo no peito, estica a perna que dói. Ponta do pé para você. Se o paciente sentir a dor concordante, teste de tensão neural positivo. E esse teste de tensão neural também pode ser falso positivo. Pode ser falso. Na hora do teste de movimento, você pode retestar o LASEG, retestar o ciático. E o paciente melhorou tudo. Então, no caso de minha mãe, foi deslocamento lateral direito. Produzia dor na lombar e do lado do quadril. Mas no caso do seu paciente, pode produzir uma dor no pé e ele achar que é esporão. Pode produzir uma dor atrás do joelho e ele achar que é cisto de Baker. Uma dor anterior do joelho e ele achar que é tendinopatia patelar, condropatia, que estão fatiando o queijo e desgastando o osso dele, que é uma dor no osso. Então o paciente ele não sabe o que ele precisa. Quem sabe o que ele precisa somos nós, profissionais da saúde, depois de um exame físico rebuscado. Se não fizer o exame físico, meu amigo, ó, tiroteio de intervenção. Uma porrada de intervenção e nunca melhora. Caio, paciente com muita dor, dá para fazer todos os testes? Pode acontecer do paciente agudizar? Pode, Ellen. Pode sim. Existe uma classificação de trauma, outra de síndrome de dor inflamatória e outra de síndrome de dor crônica. E há características dessas, as características importantes dessas três classificações é agudizar em todos os testes de movimento. Alta irritabilidade. Pode acontecer. O paciente está com muita dor, educação e descarte de patologia grave, descarte de compressão, mexer na crença dele. Ah, tô com muita dor irradiada na perna, meu ciático está inflamado. Você testa ciático e dá negativo. Ah, tô com muita dor no quadril, minha lombar está doendo, eu tenho uma hernia de disco. Você testa a lombar e não encontra nada. Não encontra nenhum teste concordante. Faz o teste de movimento, o paciente melhora. Então, pode acontecer, mas você tem que explorar, tá? Se você vê que todas as direções agravaram, aí você bota em uma dessas três classificações e aí a gente vai fazer neuromodulação. Neuromodulação via exercício, em amplitude média, indolor, neuromodulação com terapia manual, pontos específicos de sistema nervoso autônomo, que eu mostrei em uma das lives anteriores, segredo da cefaleia, dor torácica, abrindo a caixa preta do joelho, acho que foi na aula de torácica, eu mostrei algum dos pontos, mas vai ter mais aula que eu vou mostrar esses pontos de neuromodulação também. Mandei uma pergunta na caixinha, mas não tenho certeza se enviou, então vai lá. Paciente com listese na lombar pode realizar teste de faceta? Pode. Você vai ter o teste positivo, na faceta, se for síndrome facetária. Listese ela vai poder responder ou não, né? Aqui a pergunta. Pode fazer o teste de faceta em pacientes com listese lombar? Pode fazer, vamos ver se vai dar positivo. Não tem problema não. A listese é um diagnóstico. Baseado no diagnóstico, a gente não faz nada. A gente tem que se basear na apresentação clínica. Como eu te falei nessa live. O que é que acontece curvando, sentado, levantando, em pé, andando, deitado, manhã, tarde e noite? O que é que acontece? O ciclo diuturno. Vê a apresentação clínica. Vai para a avaliação de perda de movimento. Anota o que perdeu. Vai para os testes de movimento, vê se recuperou o que perdeu, vê se modificou o teste, vê se melhorou as referências. E aí você não pode tratar como se fosse uma listese. Agora, se o diagnóstico é listese, você explorou todos os movimentos, nenhum melhorou, tudo agravou, listese seria, nesse caso, um quadro de dor lombar específica, onde a gente precisaria de correção cirúrgica, tá? Eu tenho 2 casos na vida de listese, nenhum dos dois a gente teve sucesso. Na avaliação a gente identificou que agravava com tudo, o paciente não melhorava com nada, não era responsivo mecanicamente. A gente mandou para o médico que tentou bloqueio, voltou, fez 2 bloqueios, voltou para mim, avaliei de novo, nada de mudança. Existem listeses que quando você manda para o médico que ele coloca bloqueio, coloca medicação, depois de 15 dias, intervalo de 2 bloqueios, a classificação que era mecânica inconclusiva, aquela que era quadro inflamatório, que era dor lombar específica, pode virar uma pequena obstrução. Aí a gente precisa de um
precisa de um acompanhamento multiprofissional aí, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Suna. Ela dobrou o joelho, pode? Já tinha respondido isso aí. Qual o tratamento para dor facetária? Qual o possível tratamento? Ó, síndrome facetária é um quadro de dor lombar específica, menos que 5% do total. Se cair na sua mão, vai usar neuromodulação e usar exercício geral em amplitude indolor, em conjunto com tratamento médico, que existem bloqueios que o ortopedista faz nessas síndromes que tem resultado muito bom. Na falha desse tratamento, o paciente pode fazer intervenções cirúrgicas, tá? É um quadro específico, raramente vai acontecer, mas se acontecer, você sabe o que fazer. Quando você usa a flexão em pé, com o pé na cadeira, e também a extensão com perna fora da maca. Vamos lá. Você tá em outro patamar aí, viu, Denis? Aí já é um conteúdo bem mais avançado aí. Flexão em pé com o pé na cadeira é quando a gente encontra a luz amarela invejosa nos protocolos de flexão do sagital. Você tem que usar uma alternativa de força e variar as posições do pé na cadeira. Tirar a tensão da raiz na flexão em pé. Porque quando você bota flexão em pé, você tem tensão na raiz. Então, às vezes, o paciente tem uma restrição, você precisa colocar tensão na raiz. Às vezes, o paciente tem uma obstrução, está muito inflamado, você precisa tirar a tensão da raiz. Você fica em pé, coloca o paciente com o pé na cadeira e pede as flexões repetidas. A extensão com a perna fora da maca, você vai tirar a tensão da raiz também. Por exemplo, você fez todos os protocolos de extensão, encontrou luz amarela invejosa para alternar força, desviou o quadril para um lado, desviou o quadril para o outro, repetiu, colocou carga no sagital, colocou carga no lateral, continuou pedindo alternativa de força, luz amarela invejosa na resposta sintomática. Aí você aproxima o paciente da ponta da maca e tira uma perna da maca. E aí você vai tirar a tensão da raiz nervosa. Casos que eu tenho sucesso com essa estratégia de carga são casos de dor lombar irradiada na virilha com teste de tensão neural adversa no nervo femoral ou no nervo obturatório. Já tive sucesso com essa estratégia de carga também. Mas é isso, não vai ter uma estratégia para uma condição. A estratégia vai sair do paciente. O paciente vai mostrar para você o que movimento ele quer, baseado na resposta sintomática. Beleza? Denis está avançadão aí, viu? Caio, não peguei o raciocínio de quando usar o desvio na extensão quanto na flexão. Vamos lá. O desvio na extensão é quando o amarelo é invejoso. Se o paciente fez extensão, aí começou a ter aumenta durante e não pior depois, alterna a força, desvia o quadril para o lado que fecha a raiz. Não funcionou, desvia o quadril para o lado que abre a raiz. Funcionou? Ok. Beleza? Já foi essa. Foi mal. É porque estava aceso aqui. Dor torácica que irradia para a coluna lombar ou vice-versa. Acho que eu respondi nos stories hoje, né, Marcelão? Possivelmente problema na charneira cérvico-torácica, transição T12L1, algum bloqueio de movimento, mas também pode ser dois problemas também, um na lombar e um na torácica. Então a gente precisa testar, só testando para a gente confirmar. Pronto. Após correção de lateral shift, é necessário realizar outro movimento, mesmo o paciente zerando dor? Não, o paciente zerou dor, você vai monitorar. Só que você vai colocar um movimento na direção que o paciente melhorou. Porque às vezes você fez a correção manual, o paciente foi para casa, 2 horas depois ele está desviando de novo. Então você tem que passar o não mata a galinha. Você vai botar o paciente com a galinha no braço. E aí você não pode encostar na parede com o lado da galinha. Ou seja, a galinha vai estar nesse braço aqui. E aí você vai com o braço junto da parede, desviar o quadril de forma repetida, sem matar a galinha, ok? Desviar o quadril de forma repetida para o lado que você corrigiu, para o paciente manter a correção. E vai passar a tarefa de casa para o paciente. Deixa eu ver se teve mais. Cristiano. Quais testes para descartar o paciente que tem insuficiência vértebro-basilar que você usa? A gente faz 9 perguntas clínicas, 5D, 3Ns e 1A, tá?
você tem um vídeo aqui no meu IGTV falando disso, tá? Vou me limitar a responder só as perguntas relacionadas ao tema da live, que é resultado rápido na dor lombar, tá, Cristiano? Mas você vai lá no meu IGTV, que tem um vídeo certinho. Mais uma pergunta fora do tema, Cristiano. Instabilidade ligamentar alta, contraindicadíssimo, emergência médica, emergência exame de imagem, não toca no paciente. Teste de ligamento alar, cruzado, transverso e cruciforme, né? Teste de Sharper-Purser. Você pode procurar aí para fazer. Vamos focar no tema da live, hein? Cadê? Quando você vê que o paciente... Quando você vê que o paciente não faz o que você pede, depois de um tempo mesmo que ele tenha notado depois de um tempo que ele tenha notado grande melhora, mas não faz o movimento do jeito que deveria ser feito, como você demite esse paciente? Massa. Paciente, pelo motivo dele não fazer o que você fala da primeira vez, mesmo tendo grande... Da primeira vez eu não demito, não. Eu demito lá na terceira vez, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. A gente brinca que o paciente tem que ter o comprometimento do resultado dele, porque eu não quero ver ele muitas vezes. Eu quero ver ele, no máximo, 3 meses. Os pacientes que eu mais atendo, eu atendo por 3 meses. E assim, os que eu mais atendo vêm 2 vezes na semana no máximo. A maioria, eu acho que hoje a gente tem 2 que vão 2 vezes na semana. O resto é tudo uma vez na semana, quinzenal, mensal. A gente não quer ver o paciente muito. Eu me sinto frustrado em o paciente estar indo mais do que ele deve comigo. Então eu falo para o paciente, olha, a gente tem que ter um pouquinho mais de comprometimento em relação à execução da sua tarefa. Porque você vem bloqueado, eu te desbloqueio, você sai sem dor, você não faz a tarefa de casa, você volta bloqueado do mesmo jeito. A gente tá dando murro em ponta de faca. É o seguinte, eu tô aqui hoje com 16 pessoas na lista de espera. Todos eles precisam do meu serviço. E alguns deles podem estar que nem você, sem o comprometimento de fazer a tarefa de casa. Se você não faz a tarefa de casa, você volta para mim igual. Você não fala de mim para os seus familiares, para os seus vizinhos, que eu te gerei resultado, que nós juntos conseguimos um resultado legal. Eu não gosto de continuar atendendo assim. Então vamos lá, você quer continuar o tratamento para gerar esse resultado e ter aderência ao meu exercício? A gente continua. Se você não tiver, aí a gente encerra por aqui. Eu falo assim, francamente, abertamente com o meu paciente. E o paciente, na hora que ele toma esse puxão de orelha, o paciente começa a mandar vídeo para mim no direct mostrando que ele está fazendo a tarefa de casa. O comprometimento vai lá em cima. O primeiro comprometimento que você faz para o paciente com dor lombar é seu valor, seu preço de serviço. O seu preço de serviço já separa curioso de comprometido. No caso de você ainda precisar dar mais comprometimento, a gente precisa falar com eles dessa maneira que eu falei, né? Pode, assim, não é a melhor maneira, não estou dizendo que é a melhor maneira, existem diversas outras formas. Se eu pedir para minha mãe agora falar isso para você, se eu pedir para a Alessandra falar isso para você, minha mãe e a Alessandra vão falar isso de forma completamente diferente, porque minha mãe não aceita a demissão, a Alessandra não aceita a demissão de cliente, não aceita. Esse ano eu já demiti 2. Também por falta de comprometimento. Sempre voltando com o mesmo problema, não fazendo a tarefa, confessando que não está fazendo a tarefa. Então a gente precisa estar ligado nisso aí. Tá bom? Então vão ter formas e formas de falar, a gente tem que falar da forma mais educada possível. Quando o paciente, apresenta limite de movimento, o que deve ser explorado? Limitação de movimento deve ser explorado todas as direções. Primeiro extensão, depois flexão. Se a resposta sintomática te levou para o lateral, vai para o lateral, vai para o outro lateral, até acabar os testes exploratórios. Agora deixa eu te falar, existe um dark side of the moon, existe um lado negro da lua, um lado escuro da lua, onde a gente explora mais ainda o paciente. Por exemplo, esses testes que eu mostrei para você, tem balístico também. Então é um conteúdo mais avançado. Se eu começar a falar disso para vocês aqui,
poucos vão pegar o raciocínio. Então, primeiro a gente tem que consolidar esse raciocínio da jornada, para depois a gente oferecer uma coisa mais avançada para vocês. Então, todo o processo de aprendizado tem associação, cognição e automatismo. Então, para a gente chegar no processo automático, nesse raciocínio clínico, a gente tem que vir para o processo, tem que ir primeiro para o processo cognitivo, para o processo associativo, para o processo cognitivo. Então, por isso eu estou organizando essa jornada, por isso eu vou te mostrar uma oportunidade muito grande no final dessa jornada, para que você acumule e sedimente esse conhecimento que a gente deu na jornada e que você possa avançar. Mas existem mais formas de explorar sim. Mas, todavia, entretanto, tudo que a gente falou aqui já dá para você resolver mais de 70% dos casos nesse perfil. No caso de minha mãe foi inclinação. A inclinação foi apenas uma referência, Diego. Apenas uma referência. Ela teria outra. Se eu testasse o Laseg dela aqui, o Laseg no lado do sintoma, ela não ia sentir mais dor, porque ela não está mais com dor, a dor de padrão ciática. Ela está com um esticamento, um estirão mais forte do que o outro lado. Antes era dor e limitação. 30 graus de Laseg, ela estava gritando de dor. Hoje o Laseg está igual nas duas pernas, mas ela ainda sente esticar mais a perna, que o Laseg era positivo. São apenas referências. Inclinação não, deslocamento lateral direito, tá? Deslocamento lateral direito aumenta a dor lombar assimétrica do lado esquerdo. Então você tem que coletar a referência mecânica, funcional, neurológica e sintomática. Intensidade de dor. Cadê? Luquinhas, fala Luqueta! Grande Amanda, seja muito bem-vinda. Perfeito, valeu Lucão. Vamos nessa. Acho que é isso, né galera? Acho que finalizamos por aqui. Então, mais uma vez, a gravação dessa live vai ficar disponível somente para quem tiver inscrito na nossa jornada. A inscrição é gratuita. Clica no link do perfil, clica no botão da jornada, cadastra o seu e-mail e volta lá no seu e-mail para confirmar que não é robô. Senão o sistema não manda as aulas para você. Amanhã, por volta de 10, 9 da manhã, o sistema deve estar mandando a gravação dessa aula para vocês. E vocês vão ter até domingo, 23h59 para assistir. Beleza? Amanhã eu tenho uma coisa legal para vocês. Amanhã o tema da aula, a aula 7, vai ser como construir autoridade, aumentar o faturamento e ser reconhecido como uma referência na sua cidade. Como conquistar a autoridade, aumentar o faturamento e ser conhecido como referência na sua cidade. Vai ser o tema da live de amanhã. Uma live que muitos profissionais, uma aula que muitos profissionais negligenciam, que não é dada na faculdade, que a gente não ensina, a gente não aprende isso. Eu recomendo brutalmente que você esteja presente ao vivo, que você pegue papel e caneta para anotar, porque esses insights a gente passa para nossos alunos de mentoria. Nossos alunos de mentoria, a gente tem 15 alunos de mentoria. Esses insights a gente só passa para eles. A gente está abrindo aqui na jornada de forma gratuita para você ter contato com esse universo paralelo que a fisioterapia pode te oferecer. Então, comparece amanhã. Porque se você aplicar o que eu vou falar amanhã, não vou dizer que você vai ter resultados iguais ao que eu tenho, mas você vai estar na direção dos resultados que a gente tem e de que muitos fisioterapeutas que estão construindo autoridade no mercado têm também. E você tem que pensar o seguinte: se eu posso, eu sou como você, eu comecei como você, eu fiz a graduação, eu transferi de faculdade, eu trabalhei CLT, eu atendi domiciliar há muito tempo, correndo e dentro de ônibus, suado, chegava na casa do paciente, tinha que trocar de roupa, porque chegava nojento na casa do paciente, tinha uma calça jeans para os 5 dias na semana, rasgava a calça jeans, né? E eu continuava com a calça rasgada. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que é na vulnerabilidade que a gente se conecta. Então, eu já passei por muita coisa também. Então, se você está nessa etapa, a hora é essa de suar, de ter seu esforço, né? E ter, para que lá na frente você tenha esse esforço recompensado, tá bom? Então, amanhã, como construir autoridade, aumentar o faturamento e ser reconhecido como referência na sua cidade, tá? Seja lá de que cidade vocês são. Então, é isso, né, galera? Deixei o artigo de Red Flags no Telegram.
Quem não está no Telegram, clica no link do perfil para entrar lá no Telegram para ter acesso aos artigos e áudios com insights exclusivos sobre raciocínio clínico. Nosso canal no YouTube lá, Caio César Fisioterapia, para acompanhar aulas que a gente deixou lá. E tem aulas que a gente tirou do ar que a gente manda o link no Telegram para vocês também. Então seja membro do nosso Telegram e se inscreva na jornada, porque a gente tem ainda 14 aulas pela frente. Eu espero vocês amanhã às 9h57. Caio, por que amanhã é tão tarde? Porque amanhã a gente tem consultório até 9 horas. Então, quando a gente chega em casa, toma um banho, se organiza, que a gente abre a live. Então amanhã quarta e quinta, 9h57. Na sexta, a gente volta para 8h37. Valeu, meu irmão. Grande abraço para você aí. Nívia, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima, galera. Movimento é vida. Vamos todos nós transformar juntos os fisioterapeutas em experts no tratamento da dor. Abraço.